Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Para quem está no YouTube, yeah, quer dizer, bem para quem ainda não está no YouTube, para quem está a ver em vídeo, estou sozinho, estou à fresquinha, vou dizer, estou em Oliveira do Conde. Oliveira do Conde, é a terra do meu pai. Vou ter um casamento de família amanhã, estou a gravar isto na sexta-feira de manhã. Porquê é que estou a gravar sozinho? Porque tanto o Lucas como o Ricardo estão com diversos afazeres familiares a que têm de dar conta, doenças de putos, etc, etc. Mas, pá, para não deixarmos esta semana sem episódio, sem um segundo episódio, ou para não gravarmos, para gravarmos só depois do jogo 2 das finais, eu achei que era fixe vir pelo menos aqui partilhar convosco alguns dos pensamentos que tive a ver o jogo um. Não, eu sei que provavelmente eles estavam à espera do Lucas e do Ricardo, pensamentos mais evoluídos da parte deles, mas provavelmente vão ter de levar com. Provavelmente não, se quiserem, vão levar agora aqui com os meus. Também posso falar, se quiserem, de Piteus, porque a última vez, acho que eu gravámos um episódio, estava em Riron, alguma coisa deste género, sim. Sim, Riron, perto de Riron, exatamente. E pá, depois disso fui ao País Basco. Ahm, e, epá, não sei como é que sei dizer isto, mas eu acho que quem gosta de comer devia passar pelo menos algumas horas, tanto em Bilbao como em San Sebastián, uma vez na vida, porque a quantidade de coisas boas que um gajo come em, num raio de 1 quilómetro quadrado é absurda, é absurda. Pá, muitos pinchos, não é? Que são aquelas, uma espécie de pão com coisas em cima, vá, vamos chamar assim. Mas duas coisas que eu tenho de destacar. Primeiro, estou viciado em guildas. Eu não sei se vocês sabem o que é que são guildas, pá, mas guildas, cara, agora até posso procurar aqui na net e postar aqui que é para a malta ver. Pá, guilda é um aperitivo, vá, basco, que tem azeitona, anchova e pimento piparra. Pá, pimento piparra é tipo um pimento verde. Deixem-me mostrar-vos aqui a imagem. Vou-vos mostrar a imagem. Mas pronto, basicamente isso é tudo colocado num palito. Estão a ver? Pá, e come-se isto como se fosse, sei lá, nem sei bem, como se fosse. Eu acho que é como quando eles comem, sei lá, como nós comemos amendoins ou uma coisa assim. Se calhar estou a exagerar. Bom, estou a pôr aqui a imagem. Vou pôr aqui a imagem só para a malta perceber o que é que é. Pá, e eu viciei-me nisto, pá, eu viciei-me nisto e isto é um ótimo aperitivo com, pá, como é uma coisa super ácida, com cerveja, com essas coisas todas, com vinho, com chacoli, que é um vinho basco que eles lá têm. Pá, e adorei isto, adorei isto. O que é que eu também adorei? Epá, a melhor tortilha que comi na vida, que é uma tortilha em San Sebastián, que é só servida das 9 ao meio-dia, portanto às 9 e tal da manhã já estava a comer tortilha. Epá, eu não vos sei explicar, mas a tortilha é super alta, epá, e o dobro ou o triplo da altura das outras tortilhas que um gajo come. E para além de ter a batata, tem um bocadinho de pimentos e tem a cebola, só que a cebola é caramelizada, ou seja, a tortilha é assim um bocado meio castanha, mas aquilo é ótimo, ótimo, ótimo. Acho que toda a gente devia ir uma vez na vida só comer aquilo ao Bar António, acho que é assim que se chama, Bar António, em San Sebastián. Bom, então já voltei para Portugal, já estou aqui em Oliveira do Conde, amanhã tenho o tal casamento, mas vi o jogo, um das finais da NBA. E pá, isto tinha tido mais graça se tivesse aqui os meus companheiros, né? Como vocês sabem, mas pá, eu vou usar esta analogia e acho que não tem mal, acho que vocês vão me perdoar. Não me vou rir dela porque não me rio das minhas próprias piadas, mas eu senti que os Spurs neste jogo pareciam alguém que ia perder a virgindade. Ou seja, até é suposto estarem ali, não é? É suposto, é natural, é biológico quase, mas a certa altura não sabiam bem o que é que estavam a fazer. Houve momentos bons e maus, não é? Como provavelmente muitos de nós nos lembraremos, mas eh,
o facto de não terem se calhar vivido aqueles momentos ainda, alguma inexperiência na forma e nervosismo na forma como jogaram, acabou por ditar uma surpresa, acho eu, que foi o facto dos Knicks terem ganho este primeiro jogo por 10 pontos. E é engraçado porque mais uma vez os Spurs até começam bem, apesar de no primeiro período o sexto parecer meio fechado, ah, há um parcial de 23 dos Spurs, 10 pontos de Dylan Harper, pá, mais uma vez estou a tratar da tatuagem do Dylan Harper para mim. Ah, o Brunson a sair tocado e os Knicks a terminar esse primeiro período a 8, depois de terem estado a ganhar por 7. E parecia que com o Brunson ir para o balneário a cochear, este parcial de 23 dos Spurs, etc., parecia que a coisa estava -se a encaminhar, não é? Para uma vitória do San António, não é? E logo aqui, depois nesta primeira parte, houve uma dúvida que me surgiu, que foi o facto de, com o Brunson, o Brunson estava a cochear, não é? E estava a cozinhar o Carter Bryant ao mesmo tempo, ainda na primeira parte, não é? Mas fez-me alguma confusão o facto de os Spurs não terem atacado, seja no seu ataque, né, quando estavam a atacar, o Brunson em várias posses de bola, porque lá está, ele estava diminuído fisicamente. Eu sei que os Spurs jogam um pouco, às vezes, pick and roll e etc., bloqueio direto, né? Mas não sei se não deviam ter feito mais vezes para obrigar o Brunson a estafar-se e para procurar explorá-lo, porque no fundo era isso que o Brunson estava a fazer do outro lado do campo, ao Carter Bryant, ao Champagny. O Champagny que marcou 5 triplos na primeira parte e depois não voltou a molhar a sopa, mas na primeira parte foi um jogador muito importante para os Spurs. E os Spurs estavam um bocadinho agarrados ao Champagny, ao, 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 Dylan, ao Dylan Harper, etc. Isto porque na primeira parte, estava aqui a ver, o Embi marcou 9 pontos, mas só marcou 2 cestos de campo e 4 lances livres. Enquanto que Dylan Harper 12, Champagny 15. 15. Foi um jogo, este não foi um jogo nada fácil para o Embi, podemos até já falar disso. O Embi acaba o jogo, é verdade, com 26 pontos, mas 6 em 21, e destes 26, 12 foram lances livres. 2 em 9 triplos, pá, 9 triplos para o Embi parece-me muito. Mas pronto, mas não foi um jogo, não foi um jogo muito fácil, nem para o Embi, nem para o De'Aaron Fox. O Embi e o De'Aaron Fox combinaram 9 em 34 lançamentos de campo. 9 em 34. Foi muito. E se juntarmos o Kessel então, que fez 7 em 16, que mesmo assim não é assim tão mal, a coisa ainda fica pior. O sexto estava meio fechado, mas estava fechado para os dois, porque os Spurs acabam com 36% de lançamentos de campo e os Knicks acabam com 41,5%. Também não é. É verdade, são 5% de diferença. Foram 5 lançamentos a mais, só que os Knicks fizeram, mas não é uma super diferença. Os cestos estiveram fechados para os dois. Simplesmente nos momentos mais importantes, os Knicks marcaram mais cestos que os Spurs. Os Knicks, que na segunda parte nem entraram bem, e a 6 minutos e meio do fim do seu período estavam a perder por 14. Por 14. Então o que é que aconteceu a seguir? O que aconteceu a seguir foi que o Embi saiu de campo, os Knicks, com ele em campo, nesse período lançaram 1 em 9 e sem ele, logo a seguir fizeram 4 em 4. E o Embi volta a campo, mas isso não ajudou. Por acaso, há uma jogada depois neste terceiro período que eu até apontei aqui porque queria partilhar convosco, que eu acho que é um bocadinho elucidativa desta cena dos Spurs e da concentração nos momentos importantes e nos momentos decisivos. Não sei se estão a ver os passarinhos. Achei que isso era fixe, já que estou sozinho, vou aqui para a varanda, estou numa mesa de pedra para vocês. Se calhar não ouvem os passarinhos, mas eu estou a ouvir os passarinhos. Pronto. Mas esta jogada no terceiro período, eu acho que é um bocadinho elucidativa da concentração, a falta dela, se calhar que o Embi acabou por ter no jogo, que é o facto de ele ir contestar nesse terceiro período um lançamento triplo do Josh Hart no topo do garrafão. Ele foi lá contestar, ou seja, foi tentar abafá-lo, pronto. E
E logo a seguir ele falha, não, o Josh Hart falhou o lançamento. Josh Hart que fez um grande jogo, atenção, o plus minus mais positivo do jogo é dele, mais 22, os Knicks ganharam por 22 com o Josh Hart em campo. Josh Hart que acaba com 3 pontos só, mas 15 ressaltos, 6 assistências, 4 roubos de bola, um desarme de lançamento. Pareceu mais para quem estava a ver, mais roubos de bola, tanto ele como o Anunoby. Mas o Embiid vai contestar esse lançamento, o Josh Hart falha e o Karl Anthony Towns ganha o ressalto, porque lá está, não tem lá mais ninguém. O Embiid é o principal ressaltador dos Spurs, não tem lá mais ninguém para ajudar, ou não teve, não conseguiu. E o Cat ganha um ressalto ofensivo e converte esse sexto e deixa os Knicks. Ou seja, não só ganha um ressalto ofensivo, como marca esses 2 pontos, sofre falta e os Knicks ficam a 2 pontos nessa altura. Depois o jogo continua e num determinado momento fica empatado a 76 e depois é engraçado porque há uma altura que até os Knicks ah, parece que estão à frente, mas os Spurs acabam por fazer uma run de 9-0, 9-0, e a 2 minutos do fim estão a ganhar por 1. ah, Depois dos Knicks terem estado 4 minutos sem marcar. Epá, e depois o que acontece é Anunoby e Jalen Brunson. O Anunoby que marcou 5 pontos nos 3 primeiros períodos, marca 12 no último período, marca 2 triplos e um sexto, marca ali 8 pontos quase de seguida, muito importantes. Epá, e o Brunson, que faz 30 no total. Epá, eu não sei como é que ele acaba com 30 pontos. Eu acho que quando estava a ver o jogo, tipo, o real feel do Brunson não é 30 pontos, é tipo 17 ou 18, mas a verdade é que ele acabou com 30 pontos. E ele só foi 4 vezes para a linha de lance livre, fez 4 em 4. E o primeiro lance livre dele foi a 1 minuto e meio do fim. Mas pronto, ele marca 13 pontos na primeira parte, no último período, incluindo aquele sexto a 40 e tal segundos do fim que mata completamente o jogo, né? Um sexto quase impossível. Pá, e os Knicks roubam este jogo em San António. Se tivesse aqui o Ricardo Lucas, eu perguntava se foram os Spurs que perderam o jogo ou se foram os Knicks que ganharam o jogo. Mas de facto a escolha de lançamento dos Spurs no final a partida não foi a melhor. Muitos triplos falhados. Eu acho que deviam ter procurado jogar lá debaixo do cesto, mas não foi fácil. Grande trabalho defensivo dos Knicks, grande jogo de Karl Anthony Towns, é importante dizer. É preciso dizer, ele levou muita porrada ao longo dos anos, mas o Cat faz 18 pontos, 12 ressaltos, 4 assistências, mais 14 e poucos triplos, só lançou 2 triplos e falhou-os aos 2, mas atacou muito o Wembanyama e defendeu o Wembanyama. Que eu acho que se calhar é um dos principais pontos a retirar deste jogo, que é e nós até falámos disso na antevisão, que é os Knicks ganham este jogo sem usar o jogador que supostamente limitou mais o Wembanyama ao longo da época a defendê-lo, que foi o Anunoby. Eu ouvi isto num podcast qualquer. E de facto, o facto dos Knicks ainda terem essa na manga, ou poderem ter essa na manga, se calhar diz-nos que as previsões que fizemos sobre isto poder dar Spurs, e ainda pode dar, atenção, não estou a dizer que não pode dar, mas se calhar eram um bocadinho exageradas, porque esta equipa dos Knicks aparentemente é mesmo para valer. Mais um jogo ganharam por double figures, né, como dizem os americanos, por mais 10, são 12 vitórias seguidas já nos playoffs. É verdade que isto não foi um cabaz, né, como tinham estado a dar nos últimos jogos, mas é uma vitória por 10 pontos, apesar de tudo. E os Knicks colocam-se agora em vantagem, recuperam o fator casa e eu não sei, estou muito curioso para perceber o que é que vai acontecer hoje à noite e para perceber como é que vai estar o Madison Square Garden na segunda e na quarta-feira, o que é, porque vai estar a ferver, vai estar completamente a ferver. Ah, os Knicks ganharam, vi esta estatística também é engraçada, os últimos 18 minutos, ou seja, o quarto período e o metade do terceiro, por 54-30, ou seja, marcaram mais pontos
nesses 18 minutos do que nos primeiros 30 minutos de jogo. E para além de não conseguirem, não terem precisado de colocar o Anunoby no Wemby, não é? Ah, São a terceira equipa da história a conseguir 12 vitórias seguidas nos playoffs numa única temporada. As outras, vou-vos dizer quais é que são: Warriors em 2017 e Spurs em 99. Ambas tornaram-se campeãs. E por isso, eu acho que quem é adepto dos Knicks tem de estar satisfeito com isto. Tem de estar satisfeito com isto. Agora, cenas estranhas que aconteceram no jogo, que é como é que o melhor protetor de cesto da NBA, provavelmente o melhor de sempre, os Knicks acabam com 50 pontos no garrafão. Eu acho que isso é uma pergunta que os Spurs têm de fazer a si próprios, não é? Para além de se perguntarem onde é que andou o De'Aaron Fox, mas pronto, foi mais um jogo difícil para o Fox destes playoffs. O Fox fez um bom jogo 7 contra o Standard, mas o resto dos playoffs não tem estado particularmente brilhante. Houve um fã que invadiu o campo, tipo, de repente parecia que estávamos num jogo de futebol, que eles fãs invadiram o campo para tirar uma selfie. Uma coisa estranha também que aconteceu no jogo. Pá, bué adeptos nos Knicks, que é uma coisa que eu acho que não é que me chatei, mas eu acho que o fator casa devia ser uma cena mais relevante na NBA e ver camisolas dos Knicks ali misturadas com as camisolas, que neste caso não eram camisolas dos Spurs, que eles tinham aquelas t-shirts de cor para fazer várias cores em cada secção do pavilhão. Mas não sei, não sei, não gramei particularmente, como também não gramaria se fosse ao contrário, ou seja, se de repente no Madison Square Garden tivesse cheio de adeptos dos Spurs. Não sei, não sei, não é nada, ou seja, não tenho nada contra particularmente, mas prefiro que seja mesmo um fator casa, seja mesmo, pá, porra, estamos mesmo a jogar num ambiente hostil, não está cá ninguém, não é não está cá ninguém, é ninguém que é da nossa equipa nos pode vir ver, está mesmo hostil. Acho isso mais engraçado. Só que no site da NBA, isto está um bocadinho explicado porque é que havia também alguns adeptos Knicks. No site da NBA, um fã dos Knicks, eles tinham lá uma declaração de um fã dos Knicks, disse que 2 bilhetes para o jogo 1 em San António, com hotel e voos de primeira classe, custaram menos do que bilhetes para o jogo 3 em Nova Iorque. Por isso, não é assim todo estranhar, além do facto de os Knicks não serem campeões há 50 anos, ou seja, estão a viver um momento histórico. Portanto, eu percebo porque é que os adeptos dos Knicks querem ir, ou viajaram para ir, estavam lá, não só as celebridades todas, não é? O Timothée Chalamet, o Ben Stiller, estava o John Turturro, não é? Estava lá essa malta toda. Ahm, Como também estavam as jogadores, acho que estava o Patrick Ewing, etc. Portanto, é um momento histórico para a equipa de Nova Iorque, eu consigo compreender. Não obstante, gosto mais quando o pavilhão está assim mais homogéneo, né? A puxar por uma equipa. E pronto, foi assim o resumo do jogo. Eu acho, eu acho que isto continua tudo em aberto, não é? Aliás, os Spurs têm-nos provado que as coisas continuam em aberto. Eu acho que quando os OKC ganharam o jogo 5 em casa, eu não sei quais eram as odds, ou melhor, eu tenho dúvidas que a maior parte das pessoas achasse que os Spurs iam ganhar os 2 jogos seguintes, mas a verdade é que eles ganharam. Portanto, isto ainda pode mudar, eles ainda podem voltar de Nova Iorque a ganhar 3-1. Mas eu acho que não vai ser assim, acho que não vai ser nada fácil. Ah, Vamos ver o que é que acontece hoje à noite. Posso-me calar, os Knicks até podem ganhar outra vez hoje à noite e se calhar a série começa a pender brutalmente para Nova Iorque. Aliás, até aproveito já para lançar as odds que não mentem da Betano. Como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, não é? A escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. E não sei se se lembram, mas quando gravámos aquele episódio em direto, as odds de campeão davam 1,50 para os Spurs e 2,87 para os Knicks. Nesta altura, 1,75 para os Knicks, 2,15 para os Spurs. Ou seja, as casas de apostas, neste caso a Betano, já dá os Knicks como favoritos a ganhar o título da NBA. O que se percebe, o que se percebe. Até não só porque roubaram o fator casa, mas também pela forma como o fizeram. E de facto, nós na antevisão falámos muito de vai ser muito difícil para o Brunson, vai ter jogadores muito físicos a marcá-lo, vai ter o melhor protetor de cesto, como é que ele vai conseguir marcar as bolas lá de baixo? Bom, ele conseguiu, e de facto fica complicado ele não ter sido
pelo menos no primeiro jogo, o melhor jogador do jogo. E foi, apesar de não ser na teoria, está lá o Embi, etc., o melhor jogador, mas o Brunson acabou por carregar mais uma vez os Knicks à vitória. À vitória. O Cat disse uma cena, ele estava micado, não é? Duas cenas, aliás, sobre o Cat. A primeira é que ele tem um discurso no final do jogo, pá, num sítio. O Lucas até escreveu isto no Twitter, num sítio mental muito bom, em que disse que quando estava a jogar, lembrou-se também, a mãe dele infelizmente já faleceu, e que estava só a desfrutar do facto de estar nas finais, estás a ver? E a calma com que ele estava a falar disso, e nós associamos o Cat às vezes a um gajo meio descontrolado emocionalmente, não é? Faz faltas quando não deve, e diz coisas que calhar menos, sei lá, menos a propósito, muitas vezes. Mas de facto, aquelas declarações dele são de alguém que é maduro, não é? Alguém que está, pá, vou dizer isto, apesar disto ser uma coisa sobre mim, alguém que está preparado para ganhar, estás a ver? Alguém que está num sítio forte. E já durante o jogo, ele estava micado, ele estava com o microfone, não é? Ele disse uma coisa que foi, ah, hum, era tipo, como é que eu ia dizer isto? Era qualquer coisa à volta de o O que nós temos de fazer, eu estava a falar no banco, o que nós temos de fazer é continuar a dar tudo na defesa, era uma coisa assim, porque o nosso ataque vai aparecer como apareceu em Cleveland, e de facto os Knicks em Cleveland recuperaram 20 e tal pontos, não é? E diferença, não é? E ali não recuperaram 20 e tal, mas recuperaram 14 e o jogo acabou por pender para eles. E são declarações que parecem um bocado básicas, mas são num sítio, eu acho, de liderança, não é? E o Cat de repente tornou-se um líder focal numa equipa, que era uma coisa que eu acho que nenhum de nós acharia. Mas pronto, sobre a Betano, já sabem, se quiserem apostar nisto, são quaisquer outros spots, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. E agora temos algumas perguntas da bancada, queria ler antes de irmos embora, antes de vos deixar ir. Já devem estar fartos de me ouvir. O Gonçalo Cunha diz só 3 coisas sobre o primeiro jogo. O Towns foi tão dominante no matchup que venceu a bola ao ar ao Wemby. É verdade, é verdade. Isso foi logo o primeiro, o primeiro momento do jogo, foi o Cat ganhar a bola ao ar ao Wemby. Acho que ainda não tinha acontecido. O Josh Hart, 15 ressaltos em 26 minutos, é verdade. E o James Harden tem de ser inocentado, porque a fazer de con ou não, o Brunson vai chegar ao quarto período e vai marcar, não há muito a fazer. Abraço aos três, é verdade, o Brunson foram 13 pontos nesse quarto período. E assim o Pedro Leiria. Boas, malta, a ver este jogo e ficando sem conseguir dormir alguns minutos a seguir, depois mate que fiquei com a forma como os Knicks conseguiram ludibriar estes Spurs, lembrei-me de vos fazer a seguinte pergunta: se estes Knicks ganharem e o Cat continuar a fazer uma série contra o Wemby e o Anunoby e o Hart a serem excelentes e os mais eficientes cães de fila contra estes Spurs, veem, por exemplo, um Standard a tentar um negócio daqueles em que vai buscar 2 ou 3 jogadores que tenham eficiência a parar estes Spurs para tentar copiar esta fórmula de Knicks, se vier a ter sucesso, como o sucesso que teve no jogo 1. Pensei, por exemplo, em Cat, Anunoby e Art por J-Dub e Chet. Estas são outras ideias que tenho. Gostava de saber se acham possível acontecer uma troca entre estas duas equipas e o Standard atacarem para ir buscar os Wemby e os Spurs Stoppers, se acontecer nesta série, abrange a todos. Epá, não, isto aqui é muito difícil de acontecer. Não só porque eu acho que isto não é uma coisa só de jogadores, não é uma coisa também de sistema, e próprios para o Mike Brown, que não é um gajo muito querido em Portugal por ter sido treinador do Wemby em Sacramento e nunca ter apostado nele, mas de facto conseguir limitar os Spurs a 95 pontos com o Jalen Brunson e o Karl Anthony Towns é a defender no ciclo inicial, é obra. É obra. E o Mike Brown, que até costuma ser mais associado ao ataque do que à defesa, a verdade é que conseguiu incutir nestes, nestes Knicks e principalmente no Cat, que faz um bom jogo, um muito bom jogo defensivo contra o Wemby. O Wemby acaba, pá, óbvio que isto não é só trabalho do Cat, né? Mas o Wemby acaba, se não me engano, com 6 turnovers, é muito turnover. Mas há compromisso, pá, há compromisso ali. A malta está a comprar aquilo, os Knicks estão a comprar aquilo.
Estou a comprar aquela ideia de defesa. E depois, claro, tem o Josh Hart, o Michael Bridges, o Anunoby, que é um monstro, né? O Anunoby acaba o jogo, acho eu, com. Acho eu não, vou dizer com certeza. Com um roubo de bola. Epá, mas eu contei para aí três. Eu não sei como é que eles só contaram um, mas eu contei para aí três. Por isso, yeah, acho que foi. Há compromisso nestes Knicks para defender e eu acho que os Thunder não vão fazer nada. Acho que os Thunder vão tentar manter a equipa porque não, pá, não sem o Jalen Williams é difícil perceber se os Thunder não teriam ganho aos Spurs. É verdade que os Spurs para o ano também já vão ser melhores, se correr tudo bem, mas eu acho que isto não é real, Pedro, desculpa lá. Acho que não vai acontecer. O White Pereira, boas. Para além de que lá não vai acontecer, que é, imagina que os Knicks ganham mesmo o campeonato, alguma vez vão se querer desfazer destes gajos. Não, nunca aconteceria. Desci o White Pereira, boas. Se tivesse de escolher um motivo-chave para a vitória dos Knicks ontem, qual seria? E depois de ver o jogo de ontem, qual é para vocês o fator que vai decidir esta série? Grande abraço para os três. Bom, o Embi já disse que no fim do jogo que o fator que ia decidir esta série, ou pelo menos que a chave para o jogo de ontem, foi ele ter jogado mal. Ou seja, ele jogou mal e portanto as coisas são às vezes são tão simples como isso, como ele próprio disse. Eu acho que eles vão precisar de mais o Embi, ou no Embi mais efetivo, vá, não só no ataque como também na defesa, e vão precisar de mais fox e vão precisar de acertar no cesto. Mas também não sei se isto é repetível, ou seja, se estas equipas vão lançar tão mal nos próximos jogos, se isto não é só um nervosismo do jogo um. Mas eu acho que a chave foi a conjugação do mau jogo do Wemby com os Knicks escolherem melhor e decidirem melhor as posses de bola decisivas. Isso foi a chave do jogo 1. A chave da série, eu acho que vai passar por aí, né? Se os Knicks continuarem a conseguir limitar o Wemby, acho que pode estar aí a chave. Não só o Wemby, como o resto dos Spurs, se conseguirem continuar a defender bem, acho que pode estar aí a chave da série. Lá está, a cena da defesa ganha campeonatos, é um bocadinho ah, como é que se diz? Uma frase feita, não é? Uma lapaliçada, mas é verdade. Agora o Ricardo Lucas teriam aqui a dizer: não, nada disso, a chave da série, pá, pois, mas se estivessem cá. Não, estou a gozar, estou coitados, os gajos estão a tratar das cenas deles. Aposto que eles queriam estar aqui. Bom, disse o Mário Cardoso: boas malta, duas perguntas. Não vos pareceu que os Spurs entraram muito nervosos no jogo? Pareceu-me para o jogo com o OKC focaram-se mais na rivalidade do que na ocasião e só ontem se aperceberam que estou perto de serem campeões da NBA. É verdade, acho que houve ali algum nervosismo, acho que sim. Já falámos disso. Não só, somente na forma como se deixam recuperar, como se deixam apanhar depois de estar a ganhar por 14 e depois como fazem um parcial de 9-0 no fim e não conseguem segurar essa vantagem. Portanto, yeah. E outra pergunta do Mário é: sabemos que o teto destes Spurs é muito superior ao destes Knicks, mesmo sabendo que foi apenas o jogo 1, acham que neste momento podemos dizer que a equipa dos Knicks tem tanta qualidade quanto a dos Spurs? Estivemos uma época inteira a desprezar a Conferência Este e os Knicks chegaram ao San António e calaram o pavilhão e muito do universo da NBA. Um abraço. Eu não sei se tem tanta qualidade, mas assim, os Knicks têm um dos melhores 5 iniciais da NBA. Nós já tínhamos falado disso até várias vezes. Simplesmente os Spurs claramente ganharam a equipas mais capazes do que aquelas a que os Knicks ganharam, então é normal que o favoritismo possa pender para aí, mas isso não significa que os Knicks não tenham uma boa equipa. Acho é que só que o fator Wemby acaba por desequilibrar aqui as coisas um bocadinho. Acho que é mais por isso. Disse o Francisco Ferreira: olá, certamente já falaram muito deste primeiro jogo, por isso trago-vos uma pergunta limpa palato. Que logo é esse, Rockets? Foi em honra à assistência de passagem que deram aos Lakers na ronda 1. Forte abraço aos três. Eu não sei o que é que ele está a falar. Ahm, Até vou procurar aqui na net. Deixa lá ver se aparece. New logo. Ok, estou aqui. Deixa lá ver. Estou a abrir. Estou a abrir. ah, Pois não sei bem. Não sei se é new. Será que isto é new? Isto parece-me até parecido ao anterior. Mais ou menos, já percebi. Epá, eu não acho feio, honestamente, não acho feio. Depois vocês podem procurar na net. Eu acho fixe. Acho que dá umas vibes ali dos anos 80 e dos anos 90 do Hakim. Acho fixe, acho fixe. Antes de irmos embora,
Só lembrar aqui o Rick Edelman, que morreu esta semana. O Rick Edelman foi treinador da NBA, é o pai do treinador dos Denver Nuggets. É o 10º treinador com mais vitórias na NBA, passou por Portland, com uma equipa com a qual foi a 2 finais da NBA, as 2 perdidas, na verdade, para Pistons e Bulls. Os Pistons, os bad boys dos Pistons, né, do Isaiah Thomas, do Bill Laimbeer, etc., e os Bulls do Michael Jordan. Passou também por São Francisco, pelos Warriors, né, por Sacramento, por Houston, por Minneapolis, e algumas destas passagens foram bastante míticas, não é? Não só estes Blazers, não é? Mas são dele, entre aspas, vá, os Kings do Chris Webber e do Jason Williams, ou do Mike Bibby, do Vlade Divac, que quase que foi a uma final da NBA, frente, perdeu aliás a final de conferência frente aos Lakers, ah, num jogo polémico, não é? Se esse aqui o Lucas podia estar a comentar, mas não está. E também são deles os Rockets das 22 vitórias seguidas, ali no início do século. É uma equipa dos Rockets que tinha o Tracy McGrady, tinha o Yao Ming, e ganhou 22 jogos seguidos, que é a quarta maior run da história. Estes Rockets depois acabaram por perder até na primeira ronda dos playoffs. O time é que estava aleijado, mas foi uma run épica. E eu não sei se não é nesse jogo, não é nessa run que o time é que faz aquele jogo em que marca tipo 13 pontos em 40 segundos, uma coisa assim. Vão à net, procurem isso. É um jogo contra os Spurs. Bom, malta, muito obrigado por este bocadinho. Desculpa ter sido mais curtinho, desculpem se falei demais, desculpem se disse coisas sem jeito, mas pronto, é o que é. Não estão cá os meus comparsas, ah, e pá, eles percebem mais disto do que eu. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, então. Deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Seguirem-nos também no YouTube, né? Subscrever o canal, sininhos e tal. Subscrever a DAZN. O link vai estar ali em baixo. Já sabem, nós agora somos parceiros. E tornarem-se patronos da Bola Não Mente. É patreon.com/, a bola não mente, sem til, porque não há til nos RLs. O sol já está aqui a cravar-se na minha moleirinha. Portanto, obrigado a quem esteve desse lado e que ouviu. E, epá, e obrigado por serem quem são, como diria o Lucas. até, até à próxima.